Fala comunidade, tudo bem? Mais um vídeo na minha rede, no meu quarto, depois de um dia mega produtivo. E aí pessoal, tudo bem? Como é que tá? Tomando meu chá aqui. Hoje nós vamos falar sobre como vivemos a vida do outro e como esquecemos a nossa. Literalmente o ditado de como a grama do vizinho é mais verde e a nossa literalmente está morrendo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre como as marcas interferem, né, nesse processo e como eu quero deixar bem claro desde o início, isso aqui é um debate, né? Então, se você está aqui, eu gostaria que você desse sua opinião, né, nos comentários aí embaixo. Você tem livre arbítrio para poder comentar, concordar, discordar, dar dicas. Eu acho que você não deveria falar isso, eu acho que você deveria falar isso. Enfim, está livre arbítrio nos comentários aqui embaixo, tá bom? Então, gente, vamos lá. Como vivemos a vida do outro e esquecemos da nossa, né? Isso aí cada vez mais é mais recorrente na vida de hoje, nas nossas vidas hoje. E eu acho que isso tem muito a ver com a comparação, né, que fazemos dia após dia nas redes sociais, né? Então, tipo, Thiago, você é contra as redes sociais, contra a tecnologia? Não, jamais. Isso, eu trabalho com isso, minha vida é baseada nisso, então, mas eu acho que a gente está meio que distorcendo as coisas. E para isso eu vou voltar um pouquinho no tempo, certo? Porque eu sou do tempo do... Deixa eu pegar aqui eu gosto de falar com a caneta na mão, certo? Eu sou do tempo lá eu nasci em 93, tenho 31 anos, e eu sou da geração das novelas. E aí nós não tínhamos celulares e o único local de comparação, vamos dizer assim, que a gente tinha era com os atores globais das novelas que passavam no SBT, que o corpo perfeito era da atriz tal, que a vida perfeita era do ator tal, ator e cantores, artistas em geral, entendeu? Só que todo mundo naquele tempo fazia uma concepção de que aquilo ali era como se fosse irreal. É uma vida totalmente distinta da minha. Então, o artista, a novela que acontecia, o Corpo Perfeito, tinha as revistas também, né? Então a gente já tinha as revistas naquele tempo. Estou falando da minha adolescência, nos meus 13, 14 anos, que eu estou puxando um pouco da minha memória como era a questão das comparações. E a mulher olhava uma revista, a ler e tudo mais, e dizia o famoso clichê: isso é Photoshop. Essa mulher é magra por causa disso. Esse rapaz tem essa casa por causa disso. Então, tipo, a gente vivia uma vida totalmente distinta. Então, dizer minha vida é a vida real é A, e a vida da novela e tudo mais é B. Só que quando surgiu as redes sociais, eu digo antes das imagens, viu? Estou falando aqui do início do Facebook, ou do MSN e tudo mais, do Orkut. Quando surgiu as redes sociais, a vida começou a acontecer de forma real. Que era como se fosse de pessoas normais falando para pessoas normais. Então, como era antigamente, não existia imagem, não poderia postar imagens, não existia Instagram, porque o Instagram surgiu como um aplicativo apenas para fotografia. Então, a gente postava: estou indo para restaurante tal. Então, a gente já começou a expor nossa vida ali, entendeu? E as pessoas começavam a postar: estou indo no restaurante, estou indo em tal canto, estou em tal canto, esse final de semana foi legal por isso e por aquilo. Quem vivenciou a era aí 2011, 2009, início do boom da internet, sabe como era. A gente postava tudo, que eu, às vezes eu tenho vergonha, ai meu Deus do céu, das coisas que eu postava, né? Onde eu ia, eu postava. Escrevia, não é foto. Quando eu digo postar, não é foto, é escrever.
tal coisa. Escrever errado, todo jeito, enfim, botava lá. Então, a gente começou a expor nossa vida. E ali, as redes sociais ficou com o título de que era a vida real. E aí começou a surgir o Instagram, que é fotografia e tudo mais. E a gente migrou essa parte de relatar as coisas em foto. Só que a pessoa disse, espera aí, eu não posso fazer o que eu fazia lá com o texto. Dizer que eu estou triste. E a gente botava assim, estou triste porque meu cachorro faleceu. Só que ninguém vai postar a foto com o cachorro falecido. Né? Tipo assim, a parte triste. Acontece, vamos botar uma coisa ruim, né? Tipo, vou pagar um boleto. Às vezes a pessoa postava, viu? Indo na lotérica pagar o boleto. E aí ninguém vai dizer assim, aqui meu boleto, minhas contas, minhas roupas rasgadas, meus perrengues, ninguém posta. Então a gente começou a excluir e reduzir esse funil para as coisas boas. E aí a gente chega na era que nós estamos agora, que a gente só posta as coisas boas. E a gente não consegue separar, como era antigamente dentro das novelas, de isso aqui, a rede social é um irreal, é uma coisa montada, do que é verídico, entendeu? Como a gente fazia nas novelas. Que aquilo ali é mentira, aquilo ali é um roteiro. Então a gente diz, isso aqui é vida real. Essa pessoa realmente é rica, essa pessoa realmente é bonita, essa pessoa realmente é perfeita. E não é. E acontece o quê? Bum! A gente vai e cai nas tristezas e nos problemas psicológicos. Porque a gente começa literalmente a dizer que a grama do vizinho é verde. E a grama do vizinho não é verde, ele está pintando todos os dias. Enquanto você observa a parte linda, que ele não mostra, que ele está pintando a grama dele, a sua está morrendo. E literalmente é isso que acontece. Então, a gente vai e encerra por aqui esse papo de dizer os estímulos das redes sociais. E a gente já entra em outro estímulo. As marcas. Cada vez mais as marcas estão estimulando a gente a dizer que a gente não tem. Entendeu? Com preços exorbitantes, com valores exorbitantes. E por que você fala isso, Tiago? Porque cada vez mais as marcas elas estão priorizando o comportamento de compra do que a qualidade, literalmente. Então, por que é que, vamos lá, por que é que você está comprando um tênis que antigamente era altamente reforçado, altamente costurado, altamente tinha uma qualidade que você valia o valor aquisitivo que você pagava nele, para hoje comprar um tênis que é colado, que usa um material que se desgasta fácil e tudo mais. Porque cada vez mais as marcas estão vendo que você compra mais pelo estímulo e não pela qualidade, não pela necessidade, entendeu? Então, por que é que você tem que comprar o tal 16, o tal 17, o tal 18, depois de 9 meses ter lançado outro, depois de apenas 6 meses do outro ter lançado? Por que é que você quer trocar? Por que é que você quer atualizar? Porque as marcas estão vendo que se fulano tem, automaticamente você vai comprar também. E aí ele só precisa estimular um número X de pessoas para que as outras pessoas comprem porque aquela pessoa tem. Deu para entender? Concorda comigo? Então, por exemplo, vamos lá para o meu caso aqui. Eu tenho um top linha de uma marca, certo? Ele já foi o top de linha daquele ano e tudo mais. Só que eu poderia ter comprado, todo mundo vai saber, né? Mas vamos lá. Eu poderia ter comprado o 25, tal 25. E não comprei o tal 25. Porque quando eu fui estudar, eu precisava de um que tivesse câmera, inclusive essa câmera está sendo gravada por ele. Eu precisava de que tivesse um processamento, que precisasse ter um alto rendimento, porque meu trabalho depende dele. Então eu tinha o 23, 24 e o 25. Eu tinha 3 gerações. Se eu fosse estimulado a comprar, eu teria batido e metido a ficha
no 25. Mas eu fui lá, pesquisei e vi que em custo-benefício, se eu comprasse o 25 ou 23, eu teria as mesmas coisas. E as marcas, como cada vez mais estão tirando de nós e cobrando mais, automaticamente o 25 não tem o que o 23 tem. E é o triplo, quatro vezes mais valor, entendeu? Então eu peguei o 23, estou super feliz, então eu vejo que isso foi uma compra inteligente, entende comigo? E não comprei por estímulo porque todo mundo tinha o 25. Estou falando do que eu comprei, do que eu marco, do que eu uso. Não estou criticando uma marca que eu não uso, estou falando o que eu uso, certo? Então, cada vez mais, nós estamos falando agora de estímulos de marcas que fazem a gente comprar coisas ruins, com menos requisitos, com menos coisas, com menos opcionais, com valor cada vez mais alto. E aí, quando a gente não tem o top de linha do ano e tudo mais, seja carro, seja celular, seja tênis, seja roupa, seja tendência de casa, tendência de maquiagem, tendência disso, tendência daquilo, vem a bad literalmente. A tristeza de que você está atrasado, de que você não está no tempo, que você se perdeu no tempo, que você está, enfim, que todo mundo tem e você não tem. E aí, gente, vem os problemas psicológicos, que é cada vez mais recorrente no nosso planeta, vamos dizer, no nosso planeta, no nosso mundo, planeta Terra. E aí a gente diz, como resolver isso? Não sei, não sou nenhum especialista, não sou psicólogo, mas eu acho que o caminho é a gente parar de se comparar, tentar ser mais consciente, tentar fazer uma compra consciente, e quando comprar, a gente ficar feliz. Literalmente. Comprou, fez um estudo, o estudo é importante na hora de comprar, na hora de... Estamos voltando de trás para frente, tá? A gente teve 2 estímulos que a gente falou, das telas, das redes sociais e das marcas. Eu vou falar primeiro das marcas, depois eu volto para as redes sociais. Então, tipo, primeiro, das marcas, a gente tem que começar a estudar mais antes de comprar e quando comprar ficar extremamente gratidão por aquilo que a gente comprou, seja roupa, seja o que for. Se a gente comprou, resolveu escolher aquela marca, aquela coisa, aquela tênis, aquela roupa, ser grato por ter comprado aquilo ali e ficar muito feliz e usufruir ele o máximo, do jeito que eu faço com todas as minhas compras. Vamos voltando para os estímulos das telas. Gente, a gente tem que voltar à época das novelas. Literalmente. Tentar desvincular e colocar e dizer que como se aquilo ali fosse mentira. Tudo que está naquelas redes sociais ali serve explicitamente para a gente se divertir, brincar, ver que legal. Hoje, cada vez mais, como eu trabalho com filmagem, fotografia, eu tento analisar não a vida da pessoa, mas tipo a qualidade da foto, a imagem, que legal, tipo, a pessoa postou uma foto numa viagem e tudo mais. Eu tento observar o local, sei lá, a pessoa foi para a Itália, tá lá, amigo meu postou, tá na Itália e tudo mais. Conhecido, né? Amigo não, desculpa, conhecido, tem diferença. Conhecido postou na Itália. Eu olho lá e digo, cara, que local lindo. Olha a arquitetura, olha aquele prédio, olha aquela casa, aquele local, aquele restaurante, aquela comida. E começo a observar e não fico pensando por que é que não é eu que estou vivendo aquilo ali, entendeu? E está me fazendo bem, sabe? Bem mesmo, assim, porque quando eu já fui do loop de por que é que não sou eu, né? Por que é que não sou eu? Meio que parece um papo meio que de inveja, né? Mas não é bem inveja. A gente não... Boa parte das pessoas não são invejosas. Só são, tipo... Só querem viver, tipo, aquela vida, aquela liberdade, aquela... Entendeu? Que foi postado. E às vezes, por exemplo, uma viagem, já que eu falei da viagem aqui,
Às vezes a viagem daquela pessoa foi parcelada em 36 vezes, coisas que você poderia fazer, entendeu? E aí você acha que na sua cabeça, como foi a informação chegou rapidamente a você, você, sei lá, tipo, acha que a pessoa pagou à vista e está vivendo uma vida rica, extremamente extraordinária, entendeu? Então tenta analisar mais o contexto daquela foto, do entretenimento, e ver que aquilo ali um dia pode ser seu. E se for, mais uma vez, agradeça. E tipo, a pessoa foi para a Itália, a pessoa foi para a França, a pessoa comprou carro X de tantos e quantos milhões de reais, olha e diga, cara, eu vou chegar lá, mas aí você vai lá na sua garagem, vê o seu carro e você pensa, onde é que esse carro está me levando? Está me levando para trabalhar, está me levando para os restaurantes com meus amigos, está me levando para ir ver minha namorada, está me levando para ir me levar num tratamento, no hospital, no escola, caso você precise, e diga, rapaz, isso aqui também é muito valioso, entendeu? Então é isso. O contexto é viver o real e esquecer o fictício, porque realmente as pessoas, se elas montam aquilo ali, é fictício, tá bom? Então, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Espero que tenha gerado um debate aqui, uma conexão com vocês, né, minha comunidade. E vamos para o próximo vídeo. Está sendo bem difícil porque eu preciso pensar, trazer um contexto e tudo mais, mas aos poucos a gente vai fazendo acontecer, tá bom? Então é isso. Valeu, até a próxima.